E a gente vai começar a falar das projeções. Então, beleza. O maior erro de uma pessoa quando está analisando a radiografia do tórax, o maior erro é pegar o estudo e não saber se aquele estudo serve para ser interpretado ou não. E aí as pessoas tentam interpretar estudos que não servem e erram por achar que tem alteração, que não é alteração, é só um artefato. Mas ela não sabia reconhecer o artefato. É isso que a gente vai aprender agora. Como é que a gente reconhece o que não dá para ser analisado? Quais os problemas do raio-x? É isso que a gente vai aprender agora. Beleza? Para você não errar por besteira, por bobagem. Ok? Então vamos lá? Então vamos lá. Como é que é feito o raio-x? Paciente de pé, como está aqui na imagem, de costas para o tubo e com o tórax, a parte anterior, encostando aqui, ó, no receptor da imagem. Tá? Então, esse aqui é o posicionamento ideal. E aí ele vai fazer a manobra para tirar as escápulas do campo. Ok? Então, esse é o mundo ideal do raio-x de tórax. O tubo ele tem que estar a uma distância do filme de 1,80 m por padrão. Para você fazer uma radiografia de tórax em PA, que significa posterior anterior, você deve estar com esse posicionamento e essa distância. E o paciente deve estar em uma inspiração profunda, tá? Como assim inspiração profunda? Você tem que pedir para o paciente encher o peito de ar e segurar. Por quê? Porque os pulmões vão ficar completamente insuflados e as alterações ficam visíveis. Mas mais do que isso, quando você insufla todo o peito de ar, o coração ele fica na posição correta para ser analisado. Os estudos foram feitos assim. Então, se você tenta estudar um coração numa expiração, o tamanho do coração vai ser diferente do que foi feito o estudo padronizado para avaliar o coração. Ou seja, você não tem um valor de referência adequado para você dizer se está aumentado ou não. Então, para você dizer se uma área cardíaca está aumentada, o certo é inspiração máxima. Outra coisa, hilo pulmonar, mediastino, tudo isso sofre o efeito da inspiração e do posicionamento. Beleza? Então você tem que conhecer isso aqui, porque isso aqui interfere no seu laudo, na sua interpretação. Ok? Então, ó, olha aqui, é o mesmo paciente. Os dois exames são do mesmo paciente. Como pode, João? Olha o tamanho desse pulmão, olha o tamanho desse pulmão. Olha como esse coração parece maior. Olha como esse coração tá menorzinho. Olha como o mediastino aqui parece alargado. Olha como esse mediastino aqui parece miudinho. E é o mesmo paciente. Sabe qual é a diferença? Só a inspiração. Esse daqui, ó, tá em inspiração profunda máxima. E esse daqui está em expiração. E eu vou ensinar para vocês como é que faz para saber se tá em expiração ou em inspiração. Ok? Se tá bom, tá bem inspirado, ou se tá mal inspirado. Eu vou ensinar para vocês hoje ao longo da aula. Então vamos lá. Qual desses raios-x está incorreto? Qual dessa radiografia aqui está incorreta? A da direita ou a da esquerda? É a mesma radiografia. Qual delas está incorreta? Galera, você vai me falar, ah, João, é a da esquerda, da minha esquerda que está correta, porque o coração ele está para a esquerda, que é o normal do coração. Na maioria das pessoas o coração para a esquerda é o normal, mas esse paciente ele tinha destrocardia e esse aqui, ó, era o raio-x correto. João, como é que eu sei? Você sempre tem que olhar a lateralidade, beleza? Então esse Rzinho que é de right, direita, poderia ser um L de left, esquerda, poderia ser um D de direita ou um E de esquerda. Então, para você saber se a lateralidade do estudo está correta ou não, você precisa saber aonde está a marcação. O raio-x ele sempre tem que ter a marcação da lateralidade. Às vezes isso vai ser feito simplesmente pela marcação do registro do paciente ou do nome do paciente, as siglas, né? Mas sempre tem que ter marcação no raio-x. O raio-x não pode não estar marcado. Isso é obrigação, isso é básico. Porque não dá para adivinhar qual é o lado certo. Não dá nem para se orientar nem pela bolha, nem pelo coração, nem por nada. Porque existe destrocardia, existe sítios inversos totais, existe sítios inversos parciais, ou seja, não dá para confiar, você não tem como adivinhar, você tem que checar a lateralidade, beleza? Sempre. Beleza, por que a gente faz o estudo em posterior anterior? Por que a gente faz em PA? Porque, galera, pelo mesmo motivo que quando a gente brinca com um aviãozinho de papel na parede, se a gente encosta o aviãozinho de papel mais perto da parede, a sombra do aviãozinho ela
diminui. Enquanto que se a gente afasta o aviãozinho da parede e se aproxima da luz da lanterna, a sombra vai crescendo. A luz da lanterna é a mesma coisa do tubo de raio-x e a parede é o filme receptor onde está se formando a imagem, onde a sombra está se projetando. À medida que a gente aproxima alguma coisa do tubo e afasta do filme, parede, aquela coisa ela vai parecer estar maior do que ela realmente é. À medida que a gente aproxima alguma estrutura do filme, da parede, a sombra, né, a imagem que vai se formar no filme é mais próxima do real. Ou seja, se o coração está mais longe da parede do filme, ele fica magnificado, ele fica maior do que ele realmente é na imagem. Enquanto que se eu aproximo o coração, ele fica do tamanho mais próximo do real. E como é que funciona isso de aproximar e distanciar o coração? É o posicionamento do paciente em PA ou em AP. Ao contrário, né? Ou seja, quando o paciente está em PA, as costas do paciente estão perto do tubo, mas a parte anterior do tórax está perto do filme. E a parte anterior do tórax é mais próxima do coração. Então, quando o paciente está em PA, o coração está mais perto do filme. Ele fica com um tamanho mais próximo do real. Enquanto que se o paciente está em AP, o coração ele agora fica mais distante do filme. E a imagem que vai se formar ela é maior do que ela é na realidade. Ok? Então, por isso a gente tem que fazer a radiografia em PA. O mesmo serve para o mediastino. Beleza? Então, olha só. Coração em PA, coração em AP. Olha o tamanho desse coração e olha o tamanho desse. É o mesmo paciente. Olha só como parece estar maior essa área cardíaca do que essa daqui. Tá normal. Só que se você olha só essa radiografia aqui, você vai achar que está aumentado, que o paciente tem cardiomegalia. Se você olha só essa daqui, você vai achar que o mediastino está largado. Por quê? Porque está em AP. Como é que eu sei que está em AP, João? Se você olhar, ó, a marcação desse estudo aqui, primeiro, L de left, esquerda, né? Coração está para a esquerda. Mas, olha aqui o que está escrito. Supine, supino, o paciente está supinado. Paciente supinado é um paciente que está deitado com a barriga para cima. Se ele está com a barriga para cima, as costas estão próximas do filme, que está por baixo da maca, né, do receptor, e a parte anterior do tórax está mais voltada para o tubo, ou seja, AP, antero posterior. E a gente nomeia assim a PPA justamente pela proximidade do tubo do raio-x. Então, PA é posterior anterior porque a parte posterior vem primeiro, mais próxima do tubo, e depois a anterior. AP porque a parte anterior do tórax vem primeiro, mais próximo do tubo, e depois a posterior. Ou você pode lembrar que é a ordem que o raio X passa pelo corpo do paciente. O raio passa primeiro na posterior, no dorso, e depois na anterior e vai para o filme, ou ele passa primeiro anterior, depois posterior e vai para o filme. Se for posterior anterior é PA, se for antero posterior é AP. Então, falso aumento mediastinal, falso aumento da área cardíaca, e se você reparar, até parece também que os vasos parecem estar acentuados, uma inversão do gradiente da trama vascular pulmonar, falsa, não existe. E inversão do gradiente da trama é importante, né? Porque ela é o sinal mais precoce da insuficiência cardíaca. Então, qual é o primeiro sinal no raio-x de tórax de insuficiência cardíaca? Antes da área cardíaca aumentar, antes de qualquer coisa, inversão do gradiente da trama vascular pulmonar. Ou seja, é para os vasos de baixo serem mais calibrosos do que os de cima. Os de cima tem que ser quase imperceptíveis, exatamente como a gente está vendo aqui, bem discretos, e os de baixo mais visíveis. Aqui não, ó, os vasos aqui para cima eles estão bem mais calibrosos, parece ter muito mais vaso indo para cima, inversão do gradiente da trama vascular, e isso acontece quando o paciente está deitado, está em PA, ok? Então, falso também. Ok? Captaram? Então vamos lá. Escápulas. Qual a importância de fazer a radiografia em PA e não em AP? Quando estou em PA, o paciente está de pé, ele está ereto, e ele consegue fazer uma manobra para tirar a escápula do campo. É mais complicado fazer essa manobra, e geralmente os pacientes que estão supinados ou em AP, eles estão mais debilitados. Então, esses pacientes, eles não tiram o braço do campo, eles não tiram a escápula do campo. Beleza? Eu vou até tirar esse fone aqui. Eles não tiram, eles ficam com o braço lá
parado. E isso faz a escápula, ó, ficar no meio do campo, beleza? Então, ver a escápula no campo é um indício forte de que aquela radiografia foi feita em AP, ou seja, em um posicionamento que não é o ideal, beleza? Então, como é que eu acho a escápula? Eu vou olhar aqui, ó, no meio do tórax, e eu vou perceber uma linha passando aqui, ó. Tem uma linhazinha passando aqui, é bem discreta às vezes é mais fácil. E essa linha geralmente faz uma voltinha aqui, ó, e vem pra cá. Aqui tá mais difícil de ver, aqui tá um pouco mais fácil de ver a voltinha, tá vendo aqui, ó? Essa voltinha vem pra cá, e isso aqui é a escápula. E a dica é, ela se continua com o osso aqui, ó, desse lado de cá, tá vendo? Então ela vem de cá, vem e continua aqui. A escápula é essa estrutura triangular. Beleza? O normal é tudo isso aqui estar fora do campo. Se eu vejo a maior parte dela dentro do campo, essa radiografia tudo indica que foi feita em AP, ok? Então, o mesmo raio-x marcado aí para vocês identificarem onde está a escápula, que é um indício de mau posicionamento. Então, aqui eu não acredito nesse coração aumentado, eu não acredito nesse mediastino, eu não acredito a priori, tá? Às vezes está aumentado demais até para eu duvidar, mesmo que esteja em AP. Mas eu não acredito de cara, eu fico com o meu pé atrás. Beleza? Mas por que fazer ereto? Né? Eu faço em PA, em posterior anterior, e eu tenho que fazer ereto também no mundo ideal. Porque quando eu estou com o paciente ereto, o gás sobe, fica mais fácil de ver pneumotórax aqui, principalmente se for pequeno. O líquido desce, fica mais fácil de ver derrame pleural, que costuma se coletar aqui no seio costofrênico. E os vasos ficam com o calibre normal esperado, que é um calibre aqui no lobo inferior. Os vasos são esses negocinhos se projetando, tá? O que a gente enxerga, esses tracinhos que enxerga, são vasos pulmonares. Então o calibre aqui nos lobos inferiores tem que ser maior do que para os lobos superiores. Veja como é bem mais discreto aqui, ó, o do lobo superior, enquanto que do lobo inferior é bem mais visível, é bem mais fácil de ver e de seguir. Olha como é mais calibroso do que esses miudinhos aqui. Tem muito menos aqui, beleza? Então vamos lá. O gás sobe, se tiver no tórax vai subir, a gente vai ver aqui, mas se tiver no abdômen, ele sobe e fica aqui, ó, embaixo da cúpula diafragmática. Então é possível ver pneumoperitônio no raio-x de tórax? É muito. Inclusive, raio-x de tórax é excelente método para ver pneumoperitônio, se for feito da forma correta. Porque o ar, ainda que pequeno, ele vai subir e ficar aqui embaixo da cúpula diafragmática. E aí a gente vai conseguir ver bem, ó, a cúpula diafragmática, o fígado aqui embaixo e o ar entre eles. Cúpula diafragmática, a bolha gástrica está aqui, mais ou menos aqui. E o ar entre eles. Beleza? Então isso aqui tudo é pneumoperitônio, gente. Porque o ar ele sobe quando está ereto. Olha aqui, ó. Pneumoperitônio também. Repara que o pneumoperitônio ele é laminar. A bolha gástrica ela é arredondada, globosa, ok? O pneumoperitônio não, ele é laminar, ele é uma lâmina de ar. Então, mesmo quando tem muito ar, muito pneumoperitônio, ele continua sendo laminar e a bolha gástrica continua sendo arredondada. Então, uma das dicas para você diferenciar, ok? Beleza? Então é possível ver pneumoperitônio? Com certeza, é excelente. A vitória é excelente para pneumoperitônio. Lembra, o paciente tem que estar ereto ou pelo menos sentado. Se o paciente estiver supinado, você não vai ver bem pneumoperitônio no raio-x de tórax e nem pneumotórax. Até pneumotórax é mais difícil, a não ser que seja muito volumoso. Beleza? Beleza, então vamos lá. Então olha lá, marcado em azul o pneumoperitônio, em vermelho a bolha gástrica. Aqui a bolha gástrica ainda poderia se estender mais ou menos até aqui. Fica difícil definir, mas provavelmente a bolha gástrica se estende aqui, ó, até aqui. Beleza? Beleza, então eu vi que eu vejo pneumoperitônio no paciente ereto, ou pelo menos sentado, quando não está suficientemente bem para ficar ereto. E eu vejo também pneumotórax, tá? Porque o ar que está no tórax, ele vai subir e vai se coletar aqui, ó, entre o ápice pulmonar e o gradil costal, nessa localização, tá? Então quando eu olho mais de perto, eu vejo que tem aqui a borda do pulmão passando, lindamente passando aqui a borda pulmonar, e entre a borda pulmonar e o gradil costal, eu vejo que não tem nada. Gente, pneumotórax é ver vaso aqui, ó, o vaso vem, esses negocinhos chuviscados aqui são vasos ramificando,
Só que daqui da borda do pulmão para lá não tem mais nada. Veja que é tudo homogêneo, tá? E veja que isso aqui, ó, é borda de pulmão, não é borda de costela. A costela está passando no sentido contrário, beleza? Isso aqui é borda do pulmão. Para eu diagnosticar pneumotórax com certeza absoluta, principalmente se eu estou começando a raio-x de tórax, eu tenho que procurar a borda do pulmão, beleza? E aí eu vejo que para dentro tem vaso, para fora da borda não tem vaso. Então é assim que a gente vê o pneumotórax, e eu só consigo ver o pneumotórax assim se o paciente estiver ereto ou pelo menos sentado. Existe forma de ver pneumotórax com o paciente deitado, João? Existe, é mais difícil. Tem que saber pelo menos ver desse jeito aí, que já vai ser muita coisa. A maioria das pessoas não sabe ver ou tem muita dificuldade. Líquido, derrame pleural. Olha só, esse aspecto clássico do derrame pleural, de se acumular obliterando seco costofrênico, fazer uma voltinha chamada parábola de Damoiseau ou sinal do menisco, ele só é visto se o paciente estiver ereto ou pelo menos sentado, porque ele depende da gravidade. Assim como o ar depende para subir, o líquido depende da gravidade para descer. Então, para eu ver sinal do menisco, que é essa voltinha aqui, ó, que o líquido faz quando se acumula no espaço pleural, eu preciso que o paciente esteja em pé, esteja em póstero anterior. Olha como a escápula aqui está praticamente toda fora do campo. Eu vejo um fiapinho de escápula aqui no campo, um fiapinho, ela está praticamente toda fora. Se tivesse em AP aí, ó, a escápula estaria toda aqui dentro, a maior parte dela. Às vezes, mesmo em PA, mesmo fazendo manobra, o paciente não colabora tanto com a manobra e a escápula não sai completamente do campo. Mas se saiu a maior parte, se o paciente está bem inspirado, se está tudo bem, eu posso ficar tranquilo e sem um exame em póstero anterior. E tá até aqui marcado, ó, que é póstero anterior mesmo, para não me deixar mentir. Beleza. Já quando o paciente está supinado, como a gente vê nesse exemplo aqui, ó, o paciente em antero-posterior supinado, é muito mais difícil eu ver esse aspecto de parábola Damoiseau ou sinal do menisco. E o que tende a acontecer é o líquido se acumular de forma ampla naquele hemitórax. Porque imagine, se o paciente de pé, o líquido se acumula lá embaixo, quando ele deita, o líquido vai se acumular na parte mais inferior também, que agora é a parte posterior do tórax. Então ele vai se espalhar posteriormente no tórax do paciente. Isso faz com que, do lado que o derrame pleural acontece, tudo fique mais branco. Porque a imagem que a gente enxerga, gente, ela é uma média das densidades de por onde o raio passou, o que o raio atravessou até chegar no filme. Então, se o raio atravessa só o pulmão cheio de ar, chega uma imagem pretinha no filme. Agora, se o raio, além de passar pelo pulmão cheio de ar, atravessa uma estrutura mais opaca, mais densa, como o líquido pleural, a imagem não fica tão pretinha, ela fica mais brancacenta, como a gente está vendo aqui. Compara o lado direito com o lado esquerdo. Olha como o esquerdo está mais pretinho, mais transparente, e o direito ele está mais branquinho. Há uma opacidade em véu, né? É uma redução difusa da densidade, porque tem líquido pleural passando ali atrás. Então, no AX em AP, não espere parábola Damoiseau, não espere sinal do menisco. Você tem que esperar o paciente com derrame pleural uma redução difusa da densidade daquele lado. Ok? Beleza? Beleza. E vasos, é pelo que a gente já falou, quando o paciente está de pé, os vasos ficam com gradiente normal, com calibre normal, mas quando ele está supinado em AP, os vasos dos lobos superiores aparentam estar mais calibrosos do que realmente são, e isso pode levar à interpretação equivocada de que há uma inversão da trama, indicando uma insuficiência cardíaca, ou mesmo interpretar isso aqui como uma opacidade parenquimatosa pulmonar e chamar de pneumonia uma coisa que é simplesmente uma estrutura normal. Beleza?